Voltando a si, o rei caiu de joelhos e implorou para sua ex-esposa ficar em seu reino por mais alguns dias para ter tempo de reunir a quantia necessária em ouro. A garota olhou para seu ex-marido com condenação e disse que não podia vê-lo. Tentando impedi-la de alguma forma, Bruno disse que seria realizado um banquete em sua honra. Sentando-se na cadeira real, Arona pensou por um tempo se deveria ouvir esses absurdos. Ele tentou convencê-la de que os melhores cozinheiros, dançarinos e músicos de todo Deeran estavam reunidos para a festa. Ao ouvir sobre os chefes famosos, a imperatriz notou que, sendo membro da família Durkon, nem sequer poderia experimentar seus pratos. Bruno ficou chocado com sua franqueza, mas ela disse a ele para comer a comida deles com sua nova família. A ex-esposa disse que ouviu dizer que ele já tinha se casado com sua amante, para o que ouviu a resposta de que houve um mal-entendido. O cara tentou se justificar, dizendo que pensou que a garota carregava seu filho e, sendo homem, precisava assumir a responsabilidade. Arona percebeu que o rei era sempre incrivelmente responsável por tudo que envolvia sua amante. Involuntariamente, fez com que ele se lembrasse de todas as suas peripécias, dizendo que se tivesse sido igual com sua esposa, talvez tudo teria sido diferente. O rei gritou que havia sido enganado descaradamente porque sua nova paixão havia conspirado com um médico e mentido para ele sobre a gravidez. Olhando furiosamente para sua amada, declarou que, se não fosse por eles, sua relação com a imperatriz não teria chegado a esse ponto. Com raiva, apontou o dedo para Lídia e perguntou se ela iria se ajoelhar. A ex-rainha ficou encantada com a situação, pois sempre agiram como se fossem amantes do século, e agora ele estava sacrificando sua amante, sua primeira paixão, por ela. A nova paixão gritou porque Sua Majestade, o rei, poderia fazer isso com ela. Bruno agarrou-lhe a mão bruscamente, gritando com ela por ousar ser insolente, puxando-a para perto dele, ordenou severamente, com toda a sua fúria, para que se calasse e se ajoelhasse. Sem outra saída, Lida se ajoelhou diante de sua nova imperatriz. A ex-rainha disse que não seria indulgente com eles, a qual a garota respondeu que, se não fosse por essa mulher, ela e o rei teriam se tornado um casal maravilhoso. O rei disse que, lembrando-se daquele banquete onde o dono da torre e sua ex-esposa se olharam com ciúmes, despertou nele um choro emotivo. Ele acrescentou que na verdade estava apaixonado por ela e sentiu ciúmes quando a viu com outro homem. Tentando beijar sua mão, Bruno convidou sua ex-esposa a se casar novamente com ele, recebendo uma recusa firme. Seu ex-marido tentou fazê-la acreditar que ela não tinha experiência em governar um país, e neste mundo cruel da política, uma pessoa gentil como ela logo seria enganada e perderia tudo. Olhando para o rei, ela perguntou se tinha ouvido corretamente quando ele a chamou de gentil e inocente. O mestre continuou dizendo que, tendo ocupado o cargo de governante por tantos anos, tinha experiência suficiente para, apenas olhando para o rosto de uma pessoa, entender o que ela estava pensando. A imperatriz afirmou que o fato de ele governar Durkon era uma tragédia para ela e para todo o reino. Ela acrescentou que, já que ele conseguia ler os rostos das pessoas, por que era tão facilmente enganado? O rei cerrou o punho e disse que ela também não teria duvidado das palavras do médico e, como punição por enganá-lo a ele e a nova imperatriz, a privou de seu cargo como médica real. Arona ficou feliz ao ouvir que a doutora Rudis foi demitida de sua posição como assistente médica. Ela acrescentou que levaria a garota com ela para o Palácio Imperial. Sorrindo, a ex-esposa disse que tão ingênua precisava de alguém ao seu lado. Levantando-se do trono real, a imperatriz pediu ao rei que acabasse suas observações e devolvesse seu dote. Subindo na carruagem, Arona notou que a carruagem pessoal do rei era muito boa, por causa do que foi feito com o seu dinheiro. Ao pegar Condestia, o rei declarou que, como havia feito uma tentativa contra a vida de Sua Majestade, confiscaria sua propriedade. Ela se divertiu com o fato de estarem discutindo por cada centavo, e, como ele não pôde arrecadar o valor total, ela pegou sua carruagem. Bel, sentada em frente a ela, perguntou se ela realmente queria sair viva do conde, que sempre tentava matá-la. A garota percebeu que não se importava com ele, pois agora ele não mais brilhava diante de seus olhos. Inclinando-se para ele, perguntou se seu trabalho acabaria quando chegassem ao Império. O cara respondeu secamente que já havia nomeado uma nova imperatriz e que seus poderes haviam acabado. Arona olhou ternamente para ele e pediu para não ir para a Torre dos Magos, mas para ficar no Palácio Imperial. Ele ficou um pouco envergonhado e perguntou por que deveria ficar no palácio, secretamente esperando que a garota confessasse seus sentimentos por ele. Mas a ex-rainha disse que se o dono da torre a apoiasse,
os aristocratas não a incomodariam e se uniriam contra ela. Ela sugeriu a ele que, como chefe de Furkin, fora do qual havia uma tendência a infringir os magos, participasse das reuniões dos aristocratas, o que poderia marcar o início de uma nova era de magos. O cara se afastou com desgosto e disse que isso só seria útil para ela, mas para ele seria um tédio mortal. Olhando para ele com cuidado, perguntou se ele havia estudado política e a situação no Império. A garota respondeu que sabia disso graças à sua mãe e achou que ela ensinara muitas coisas, até mesmo coisas inúteis. Sua mãe lhe falou sobre os deveres da imperatriz, mas Arona não sabia que teria que enfrentar Lucian. Bel fechou os olhos e disse severamente que não poderia viver no palácio para sempre e que, mais cedo ou mais tarde, teria que partir. Cripticamente, a imperatriz perguntou se ele teria que partir se algo acontecesse às suas terras. Com essas palavras, veias apareceram no rosto do mago imperial com extrema raiva. A garota lembrava de quando sua mãe disse a ela, quando criança, que nem mesmo o imperador poderia interferir nos assuntos que aconteciam no território dos magos. E os donos da torre eram conhecidos por seu mau caráter. Apesar da advertência da mãe, a imperatriz totalmente esqueceu disso, pois passava muito tempo com Bel. Tentando se retratar, ela cobriu a boca com a mão e o rapaz perguntou se tinha feito uma pergunta assustadora. De repente, ele se aproximou dela e perguntou se ela estava com medo. Sorrindo e dizendo que quando a encontrou pela primeira vez, ela também estava com medo. Ela sorriu docemente e disse que lembrava aleatoriamente da imagem dele, como um gato. Constrangido, ele disse que gostaria que ela o chamasse de Bars em particular, respondendo à pergunta se todos os magos deveriam ter corpos imortais tão fofos. O mago disse que sua mãe era um dragão. Bel disse que inicialmente os donos da torre eram tão fortes que ninguém conseguia se aproximar deles. A imperatriz achava que a grande Amarilis queria que um gato fosse o corpo imortal de seu filho. Brincando, disse que o gato era muito mais fofo do que o assustador dragão. A garota acrescentou que quando você abraça um filhote, sua alma se aquece muito. O rapaz a olhou seriamente, após um momento. Um pequeno filhote apareceu em seu lugar. Arona ficou um pouco surpresa com a rapidez da transformação e disse que ele não era realmente um gato, mas um humano. Segurando um filhote em suas mãos, ela reclamou que gostava de ser gentil com ele. Embora tivesse ouvido sobre a necessidade de cuidado com o dono da Torre das Magias, não havia conselhos sobre não cair sob o encanto da pelagem macia. No Castelo Imperial, começaram as tensões entre barões e duques. O barão Bate perguntou por que o novo governante ainda não era conhecido, embora várias semanas tivessem se passado desde a morte do imperador. O duque Riquel perguntou calmamente se havia alguma notícia de Durkin. O barão Tubert, sentado ao lado dele, entrou em pânico e disse que tudo isso era muito estranho, acrescentando que Anakin havia enviado um enviado há um mês, e era estranho não haver notícias. O barão Bate perguntou se alguém havia enviado uma pessoa com notícias para o reino de Duran. A idosa Sest Herman levantou a mão e disse que ela havia enviado ou estava prestes a enviar alguém. Bent perguntou o que ela queria dizer, e ela respondeu que não podia verificar se sua pessoa tinha chegado ao local ou não. Em seguida, o barão perguntou novamente sobre qual mensagem estava falando, e o barão Tubert sugeriu que era sobre um retrato de sua sobrinha. Ele disse que a senhora idosa era incrível, tentando encaixar a sobrinha como amante do imperador, que nem havia chegado ainda. O barão afirmou que, se o novo imperador caísse nessa armadilha, ele retornaria para suas terras, e o barão Tubert observou que um imperador que não sabia de nada não poderia deixar de cair nessa armadilha, acrescentando que havia preparado uma montanha de joias para presentear sua majestade, tudo decorado com as cores de Durkon. Olhando furioso para Sest Herman, o barão disse que não estava certo se ela teria sucesso em lidar com sua amante, e ela respondeu que sua sobrinha cuidaria da riqueza que se tornaria sua amante. Apontando para a velha senhora, o barão sorriu e disse que ela não sabia de nada, afirmando que o novo imperador já tinha uma amante e todos em Duran sabiam disso. Depois de pensar por um momento, a condessa decidiu que simplesmente mataria sua amante para promover sua sobrinha, dizendo que, se a criança que ela carregava nascesse, as coisas se tornariam muito mais complicadas. Todos concordaram que, uma vez que o arquiduque Ailier retornasse, pouco importaria quem estivesse no trono imperial. Os barões concordaram que precisavam resolver as coisas antes da chegada do arquiduque. A velha senhora disse que o duque Rachel provavelmente gostaria desse acordo. Virando-se para as pessoas mais, o duque perguntou o que eles queriam dizer com isso. O barão, bonachão, declarou que a sobrinha de Reel se tornaria imperatriz.
E que a meia-irmã, quase esquecida por todos, eventualmente sairia da sombra de sua mãe, tomando o lugar da imperatriz e não mais estaria presa na torre. A nova imperatriz entrou na sala de reuniões, informando a todos que estava um pouco atrasada. Barão Tubert foi o primeiro a quebrar o silêncio, perguntando surpreso quem era a garota. Observando-a passar imponente por ele, ele gritou que aquilo não era um bordel onde qualquer um pudesse entrar e ordenou que ela saísse da sala. A garota disse que eles se viram algumas vezes na infância, mas aparentemente o respeitável cavalheiro a havia esquecido. Aproximando-se do trono real, ela acrescentou que algumas notícias ainda não haviam chegado a eles. Sentada no lugar do imperador, Arona explicou que era a nova governante do império. O primeiro a quebrar o silêncio foi o barão Tubert, que saltou de seu assento gritando que a nova imperatriz era a rainha de Durcon. A imperatriz olhou ao redor e percebeu que havia uma cor roxa escura por todo o palácio. Puxando a almofada roxa de debaixo de suas costas, ela a jogou no chão com um olhar frio. O barão correu até ela, perplexo, e começou a perguntar o que ela estava fazendo. Arona disse que odiava a cor roxa e veias de safira roxa. Começaram a aparecer no rosto do homem com raiva, ele não parava de perguntar quem ela era e o que havia esquecido ali. A ex-rainha observou, em tom calmo, que o barão era bastante lerdo. Olhando para ele de forma severa, ela perguntou se ele realmente achava que ela estava brincando ao dizer que era nova governante do império. A imperatriz pediu ao mágico imperial para transmitir a este tolo cavalheiro que ela estava apenas dizendo a verdade. O rapaz foi para o centro do salão, dizendo que era o dono da Torre dos Magos, Belarian das Terras de Feren. Como enviado do Império, ele cumpriu seu dever e retornou. O barão inquieto perguntou se o enviado trouxe o imperador certo. Bel disse que estava pronunciando o nome da nova imperatriz que glorificaria seu império, Aroa Saler de Con, e cumprimentou efusivamente a nova mestra. A duquesa admitiu que não a reconheceu, e o barão Bey não podia acreditar que a princesa estava diante dele. Inesperadamente para todos, o barão Tubert anunciou que, conforme estabelecido pelo contrato de casamento, todos os títulos de Sua Alteza Princesa iriam para o governante de Deon, muito para o pesar do barão e da duquesa. A garota informou que se divorciou de seu marido há alguns dias, tornando esse contrato inválido. Sorrindo docemente, ela disse que, como seus irmãos mais velhos estavam mortos, ela se tornou a próxima governante. Olhando para os aristocratas, a imperatriz perguntou se eles iam cumprimentá-la, pois acabará de chegar e estava bastante cansada. Barão Bey foi o primeiro a cumprimentá-la, olhando interrogativamente para os outros membros do conselho. Seguindo seu exemplo, os outros também começaram a cumprimentar sua nova governante. Sentindo nenhuma alegria, ela lembrou de como os aristocratas a ignoraram na infância, cuja existência era invisível graças aos esforços de Luciano. Olhando para seus novos súditos, a ex-rainha pensou que aquele não era o lugar que ela almejou desde jovem, mas agora que tinha chegado ali, não parecia tão ruim para ela. Concluiu que o mais importante agora era que havia chegado ali e se tornado a nova imperatriz. Ao entrar em seus novos aposentos, Arona ouviu seu amigo Anakin correndo rapidamente em sua direção. A garota virou-se na direção dele e também caminhou rapidamente em sua direção. Os dois jovens ficaram muito felizes em se ver depois de uma longa separação. Enquanto os dois amigos conversavam, o mágico imperial ficou de lado e muito insatisfeito, ao ouvir a ex-rainha falar sobre entregar as notícias ao trono, o que deixou Belle ainda mais indignada. Seu amigo afastou o cabelo do rosto com a mão, dizendo que ela era incrível, que entendia tudo e se tornará uma imperatriz. Segurando uma mecha de seu cabelo na mão, o rapaz também acrescentou que estava feliz por ela ter voltado para ele. A garota se agarrou ao peito de Anakin, concordando com todas as suas palavras sobre o retorno. Em resposta, ele a abraçou fortemente, apertando-a ainda mais perto dele, tornando difícil para ela respirar. A imperatriz pediu para ser solta, ao que seu amigo respondeu brincando que não se viam há muito tempo. De repente, o mágico agarrou Arona firmemente pelo ombro e a puxou rapidamente para perto de si. Belle ficou furiosa e gritou para deixá-la ir. Vendo seu amigo da academia, Anakin ofereceu ao mágico imperial um abraço. Ficando entre eles, a ex-rainha perguntou se eles não eram amigos, o que resultou em duas respostas diferentes. O dono da Torre dos Magos disse que estava bem sozinho, mas o rapaz não conseguia se afastar dele. Enquanto seu oponente disse que sentia pena do solitário de mau caráter, então se aproximou dele na academia. Colocando as mãos entre eles, a garota disse que não tinham tempo para isso e que seriam educados mais tarde. Ela também acrescentou que havia um assunto importante agora que seu amigo precisava saber.
Ajoelhando-se, Anakin estendeu a mão para ela e disse que ela poderia mandar nele e que faria o que ela ordenasse. A Imperatriz anunciou que estava nomeando Anakin Vilo como seu assistente oficial. O mágico imperial perguntou como ela poderia confiar nele e tomar decisões tão importantes rapidamente. Arona afirmou que não havia mais pessoas como seu amigo no Império, ouvindo a resposta de que no mundo todo não se encontrava uma imperatriz como ela. Ele beijou sua mão, anunciando que jurava lealdade à sua majestade a Imperatriz. Bel ainda olhava para seu amigo da academia com desaprovação, dizendo para ele ter cuidado, pois seu amigo da academia havia enganado muitos. Anakin afirmou que o fato de vencer o mágico imperial no jogo não poderia ser considerado trapaça. No entanto, o dono da torre continuava falando alto sobre como usava todos indiscriminadamente e se envolvia em usura, ao que responderam que Bel coletava almas na academia e sugava a magia de todos. A garota tentou detê-los, dizendo que entendia que tiveram muitas dificuldades durante os anos escolares. Ela então pediu ao mágico imperial para dar um momento a sós com seu amigo. O dono da torre deitou-se ressentido em um sofá próximo e virou-se, fingindo que não estava lá. Suspirando calmamente, Arona perguntou a Anakin como estavam as coisas no palácio. Ela recebeu a resposta de que era um caos total. Enquanto o último imperador estava doente e passava todo o seu tempo em seu quarto, o verdadeiro poder passou para as mãos dos aristocratas, então não pensavam em obedecer ao novo imperador. O rapaz acrescentou que agora o maior poder pertence ao arquiduque Elier e sua filha, Princesa Rocha Elier, que estavam direcionados à nova imperatriz. Lembrando de sua infância, a garota recordou um incidente em que bloqueou seu cavalo de um homem com uma espada que vinha em sua direção. Tentando salvar o pobre animal, o cavaleiro disse que o segundo lugar também era uma honra. Roxana a empurrou, dizendo para sair do caminho e não interferir, pois não precisava do cavalo que trouxe o segundo lugar. Com um golpe de espada afiado, a garota cortou a garganta de seu cavalo, que continuou a chutar lentamente no chão até morrer. Sacudindo o sangue de sua espada, ela ordenou a Arona que assistisse ao pobre animal sofrer. Olhando furiosamente para sua rival, Roxana disse que a garota era culpada por bloquear seu caminho para a vitória. Rochancelier, pois ela ficou em segundo lugar nas corridas. Brutalmente, ela esfaqueou seu cavalo. Era uma criança cuja aura não correspondia em nada à de uma criança. A garota era uma cópia exata de seu pai, que matou soldados que não venceram na batalha. Anakin disse que sua família ainda mata pessoas e ainda odeiam perder. Em seguida, a imperatriz perguntou qual era a razão para não retornarem e permanecerem em Kisman, pois haviam vencido há muito tempo. Seu amigo disse que não havia maneira mais fácil de tirar dinheiro do tesouro do que a guerra. A imperatriz disse que a princesa agora era como a espada do império, que sempre se esforça para perfurar o dono, e aparentemente decidiu que, ao colocar Arion no trono, poderia controlá-la como quisesse. O assistente imperial sugeriu que antes do retorno da família Ailer, a ordem deveria ser restaurada ao império. Para sua pergunta sobre o relacionamento atual entre os aristocratas, o rapaz respondeu que já havia dito que havia um completo caos entre eles. Ele também acrescentou que se odeiam e ignoram a família imperial, mas ainda desejam colocar alguém de sua família na posição de conselheiro da imperatriz. Arona resumiu que os aristocratas se odeiam e seu amigo os dividiu ainda mais. O rapaz disse que era uma medida temporária para que não pudessem se unir, pois praticamente não havia mais tempo. Ele afirmou que, se a informação chegasse a eles de que era sua imaginação se tornar imperatriz, então eles poderiam se unir. Após ouvi-lo, a ex-rainha disse que, até lá, precisavam atrair pelo menos uma pessoa para o seu lado. A imperatriz ordenou a seu assistente para dizer a ela qual dos aristocratas ela poderia trair para que ele pudesse resistir ao arquiduque. Anakin respondeu calmamente que havia apenas uma família para isso, e ela sabia muito bem. A garota não ficou nada feliz com esse desfecho da situação e perguntou se havia outras opções, ouvindo uma resposta negativa. Ele começou a dizer que quem pudesse resistir ao Arquiduque do Norte não seria claramente o derrotado Duque Real do Sul. Arona sugeriu que talvez o Barão Bate ficasse ao seu lado, mas seu amigo respondeu que, embora fosse forte e leal, não era de uma grande família e nem pensaria em romper sua família por lealdade à coroa. Ao mencionar a Condessa Hermann, ela ouviu que a idosa senhora não gostava de sofrer perdas e nem mesmo ouviria se não fosse benéfico para ela. Depois de pensar por um momento, a garota não sabia se o Duque Real ficaria ao seu lado. Quando foi trancada na torre, 2 guardas a levaram embora, e ao se virar ela viu seu tio observando isso. O Duque Real era seu tio e nem tentou ajudá-la, apesar de ela implorar piedosamente. Arona,
No entanto, decidiu e pediu a seu assistente para notificar o duque que ela o encontraria sozinha. Anakin olhou para o mágico deitado no sofá e disse que se ele tivesse terminado seu trabalho, poderia voltar para a torre. Quando seu amigo saiu, Bel disse que haviam falado sobre unir os aristocratas na carruagem e perguntou se ela poderia derrotar o duque. Ela respondeu que, como ele não queria ajudá-la, então não tinha outra escolha, ouvindo do mágico imperial a pergunta se ela poderia escolhê-lo. Inclinando-se sobre ele, a garota prendeu o cabelo atrás da orelha e perguntou se ele havia dito que ficaria com ela. O mágico imperial ficou um pouco constrangido, mas não apreciou a insistência da nova imperatriz. Levantando-se do sofá, ele respondeu negativamente, acrescentando que, de acordo com Anakin, deveria partir, pois seu trabalho estava terminado. Tocando uma mecha de seu cabelo, o rapaz disse que voltaria muito em breve a ela. Sorrindo docemente, ele afirmou que o palácio se mostrou muito mais interessante do que ele esperava. O duque Riquel estava jantando em seus aposentos quando foi informado de que a imperatriz o visitaria. Após o que Arona entrou na sala, fazendo-o levantar-se e cumprimentar rapidamente a filha do império. A garota permitiu que ele se sentasse, dizendo que não o viam há muito tempo, e ele se sentou de volta à mesa. O duque e sua sobrinha permaneceram em silêncio constrangedor por um longo tempo. A ex-rainha não sabia por onde começar a conversa. Então quebrou o silêncio começando a dizer que ela o perdoaria por tudo o que aconteceu no passado. Em resposta, ele prometeu esquecer tudo. Percebendo o que ela disse, o duque começou a gritar que sua família não fez nada de errado contra ela. A imperatriz elevou o tom lembrando-lhe que assim que Luciano pediu, eles imediatamente a entregaram a ele. Ela acrescentou que há 3 anos, assim que seu irmão mais velho ascendeu ao trono, uma ordem foi emitida para interrogá-la, suspeitando dela por rebelião, e eles a entregaram imediatamente. Embora seu sobrenome não fosse Riquel, ela era a única filha de sua querida irmã. A garota observou em voz alta que há poucas pessoas neste mundo que dariam sua sobrinha para um lugar tão perigoso. O homem se levantou de seu assento dizendo que não foi ele quem a trancara na torre, e sim o falecido imperador, acrescentando que ele fez tudo o que podia. Esta declaração chocou Arona e ela perguntou se tinha realmente ouvido que seu tio fez tudo o que podia. Ele respondeu que realmente tentou fazer tudo enquanto Sua Majestade estava em sua casa para que ela não se sentisse desconfortável. A imperatriz lembrou que até sua mãe morrer e seu irmão mais velho a capturar, ela morava com o duque como um parasita patético. Naquele lugar nobre, privada de qualquer bondade, vivendo como um rato temendo tudo. O duque não foi cruel com ela, nunca a machucou, mas ela sempre esperou algo mais. Decidindo para si mesmo que ela já descontara nele o suficiente e que não era culpa dele, embora fosse o governante dos territórios do sul, ele não podia desobedecer ao imperador. A garota continuou a pensar que era procurada por suspeita de traição e que se ele a tivesse ajudado, então seu ducado também teria sido suspeito, mas ela não conseguia se livrar do pensamento de que ele poderia interferir no que estava acontecendo. Ela disse que visto que ele disse que era tudo o que podia fazer, ele poderia pelo menos dizer a ela para onde ela seria enviada. O homem relatou humildemente que o imperador anterior interferiu com ele e ele não podia fazer nada. Então ela decidiu esclarecer por que exatamente ela deveria se desculpar com ele. O duque disse que sabendo que a família Will era servidora da família Reichel, ela nomeou o filho deles como conselheiro imperial. Vaidade se destacava em seu rosto enquanto falava sobre o quanto ele havia ajudado a família deles. Se não fosse por ela, Anakin teria se tornado seu assistente. Ele adicionou que sua família valoriza funcionários qualificados acima de tudo. O homem disse que não poderia deixar ela se safar tão facilmente por estar levando embora os melhores gênios do império. A garota ainda se lembrava da ordem de sua mãe de que onde quer que ela fosse, precisava encontrar alguém que pudesse ajudá-la. Como sua mãe lhe ensinara, a imperatriz fez todo o possível para criar seu ambiente. Agora ficou claro para ela por que o Duque Reichel estava tão zangado com ela. Seus pensamentos foram interrompidos pela voz de seu tio, que disse que no final, a família deles não seria capaz de tomar posse completamente do rapaz, então ele simplesmente esqueceria isso. A ex-rainha disse ao seu interlocutor que tinha uma proposta para ele. Ao mesmo tempo, no reino de Kisman, 2 guardas ouviam a indignação de seu líder e cochichavam que ela estava furiosa porque a ordem chegará para interromper a batalha devido ao início do trabalho agrícola. Roxana batia com toda a sua força na parede de pedra com sua espada, e ficaram evidentes as marcas de seus golpes. Seu pai tentava acalmá-la, ao que ouviu a resposta de que ela não conseguia se acalmar, pois alguma mulher excêntrica havia ascendido ao trono.
A garota jogou abruptamente a espada, dizendo que o pior era que era a Imperatriz Arona. O Duque perguntou se sua raiva mudaria, ao que recebeu uma contra-pergunta se ele realmente achava que ela estava irritada por ninharias. Roxana disse que já havia passado um mês desde a morte do imperador anterior. Furiosa, ela perguntou se ele achava normal que sua família, os verdadeiros mestres deste mundo, só estivessem descobrindo isso agora. Ela estava preocupada com como aconteceu que sua meia-irmã ascendeu ao trono e se divorciou. Em meio aos últimos minutos, seu pai a assegurou que isso não era culpa deles, pois descobriram que o rei de Durkon ainda era um bobo. Ele disse a ela que por causa de sua amante, esse idiota divorciou a imperatriz, sem saber que ele poderia se tornar o governante do continente. A filha começou a gritar que nunca acreditaria que existem pessoas tão estúpidas no mundo. O duque explicou a ela que, além disso, seu ex-marido deu toda a dotação que a imperatriz trouxe consigo, incluindo as joias de sua mãe. A garota perguntou que tipo de homem ele era, ao que seu pai confirmou sua ideia de que ele era um tolo. Então ela explicou que não se referia a ele, mas sim à imperatriz. O homem disse a ela para não se preocupar porque a garota era muito simples. O arquiduque relatou que a ex-rainha da Ana nasceu na família imperial, mas imediatamente perdeu sua mãe, então não foi treinada adequadamente. Ele acrescentou que ela tremia em resposta à vista de pessoas como seu irmão mais velho Luciano. Arona tolerou calmamente os caprichos de seu marido com sua amante e passou por um divórcio. A filha do duque perguntou se a garota realmente sofria com a ex-dona e como essa pessoa pôde se tornar a nova governante. Seu pai garantiu que poderiam lidar facilmente com ela, pois comparada à Arya, ela era uma marionete mais fácil de controlar. Roshan decidiu agir, dizendo que enviariam um aviso pessoal a ela, pois a nova imperatriz deve cair aos pés do arquiduque de Ailar, se não quiser morrer. Barão Tubert sentou-se na sala de reuniões e ouviu um relatório de que Rei Durkin e sua ex-dona não poderiam mais viver juntos, então ele anunciou o divórcio da imperatriz por volta da morte do imperador anterior. O homem acrescentou que Bruno perdeu a chance de dominar o continente por causa de uma ex-dona e, em sua opinião, foi o ato mais estúpido da história. Todos presentes discutiram o fato de que a nova imperatriz tornou-se governante apenas porque se divorciou. Os aristocratas pensavam que, como ela era a mais nova de 3 filhos e sua mãe faleceu quando era muito jovem, ela não sabia muito, o que significava que não tinha escolha a não ser confiar nas palavras dos aristocratas. Barão Bade disse que não a achava fraca de vontade, e o homem à sua frente perguntou se ele queria ser o primeiro a se aproximar da imperatriz. Logo depois, foi anunciada a chegada de Sua Majestade Arona com o conselheiro imperial. Todos na sala se levantaram para cumprimentar a governante, e quando ela sentou na cadeira, permitiu que todos se sentassem novamente. Muitos aristocratas acharam que, à primeira vista, a garota parecia meio boba, mas Arona dissipou seus pensamentos, agradecendo-lhes por manterem a ordem no império antes de sua chegada. Segurando o papel em suas mãos, ela disse que a reunião começaria com a discussão sobre a guerra em Kiesman. Primeiramente, perguntou ao Sr. Tubert. O homem não esperava que ela começasse a resolver os assuntos do império tão rapidamente e perguntou por que ela estava tão repentinamente interessada nisso, ao que ela respondeu que ouvirá sobre isso. Tubert concordou com ela, mas secretamente queria começar a conversa gradualmente. Ele contou à nova imperatriz que o arquiduque Aciliar e sua filha estavam atualmente travando uma feroz batalha no reino de Kiesman, e que o esquadrão especial foi completamente destruído pelo exército inimigo. A imperatriz observou que esse esquadrão consistia de soldados de Duran. O barão ficou surpreso com o conhecimento da garota, mas disse em voz alta que em tempos difíceis é necessário capital adicional. Arona notou que este ano o duque Ailar pediu dinheiro pela terceira vez. Tubert disse que era óbvio, porque a guerra é um assunto complexo. A imperatriz respondeu que, mesmo que o reino tenha um exército de 10.000, o exército imperial é 10 vezes maior. Ela acrescentou que aparentemente o exército de Kiesman era bom demais se não conseguiam derrotá-lo. Tubert questionou se ela estava zombando do arquiduque, e disse que o terreno acidentado do reino favorece o dono desses territórios. A imperatriz revelou que os fundos alocados para o exército este ano foram totalmente gastos e não tinham mais de onde tirar dinheiro. O barão, divertido com isso, disse que ela estava apenas preocupada com as finanças, e sugeriu que a quantia pedida pelo arquiduque e pela princesa não era tão grande, e ele tinha uma pequena ideia de onde poderiam conseguir o dinheiro. Olhando furiosamente para a ex-imperatriz, ele disse que o dote dela, que consistia em um carregamento de ouro e algumas diamantes negros, poderia ser usado para as necessidades do exército.
Arona pensou que o barão estava querendo que ela usasse seu dote como capital para o exército, mas decidiu que ninguém ousaria tocar no ouro que trouxera consigo, já que aquela propriedade era apenas dela e ninguém poderia tocá-la nem em caso de divórcio. O dote foi devolvido a ela, e o barão insistiu para que ela o devolvesse, pois isso permitiria ao arqueduque Aciliar usá-lo. Ele tentava convencê-la de que isso não era tão importante, pois se a família Aciliar não protegesse o norte, o império poderia desmoronar. Ele concluiu que em todo o império não havia um comandante em chefe tão talentoso. Ele observou atentamente a imperatriz e disse que se ela entendesse a importância da guerra, quem poderia atender ao pedido do comandante em chefe? Os outros aristocratas na sala pensavam sobre como o barão falava gentilmente sobre isso. A imperatriz interrompeu o silêncio, dizendo que o imperador anterior estava longe das artes marciais e da estratégia de guerra. Tubert concordou alegremente com ela, sugerindo que o arqueduque ficaria grato se ela enviasse sua propriedade pessoal para pagar as despesas do exército. Arona perguntou aos aristocratas se alguém entre eles seria contra essa ideia, o que constrangeu bastante o orador. Levantando a mão, como se estivesse discordando, a garota perguntou se não seria melhor chegar a um acordo de paz do que continuar a guerra cujo fim é incerto. O Sr. Tubert interveio na conversa, dizendo que Sua Majestade não deveria saber de nada sobre a situação no Império, já que estavam travando essa luta há um ano, e a família Ziliar salvaram o Império mais de uma vez. Ele acrescentou que o noivo de Roshani foi morto não muito tempo atrás, então eles deveriam recompensá-la totalmente como consolo. Barão Tubert disse que esse pagamento seria até pequeno demais e suas palavras foram imediatamente confirmadas pelo Sr. Noir. Percebendo que os dois persistiriam, Arona ordenou que parassem e informou que não pagaria o exército. Sorrindo docemente, ela disse que estavam certos em dizer que ela ainda não sabia de nada. O barão zangado perguntou se seria melhor, neste caso, ouvir os aristocratas, ao que recebeu uma resposta negativa. A garota também acrescentou que não estava tentando ignorá-los e entendia o que queriam dizer, mas precisava de tempo para refletir. Ela disse que consideraria suas palavras e decidiria na próxima reunião, e se quisessem se manifestar, podiam escrever uma carta. Após a reunião, seu conselheiro imperial ofereceu-se para acompanhá-la até a sala de recepção. A garota contou à sua amiga que disse a seu tio que uma das coisas que sua mãe lhe ensinou foi que a família Rachel não trai os seus. Ela também contou ao duque que era sua filha, mas seu sobrenome era Casiar e que sabia que era muito difícil para ele aceitá-la como parte de sua família. Decidindo que seria difícil para ele tomar o seu lado, ela sugeriu algo a ele. Uma garota inesperadamente entrou na sala de recepção e cumprimentou a nova imperatriz. Erguendo a cabeça, a recém-chegada tranquilamente disse a Arona que seu nome era Penélope Rachel. Ao se encontrar com a garota, a imperatriz perguntou se já haviam se passado 3 anos e disse que estava feliz em revê-la. Observando o rosto da garota, a ex-rainha decidiu que ela não parecia muito feliz com isso. Arona tentou adotar uma expressão mais gentil e começou a se aproximar lentamente dela. Irrompendo em lágrimas, a menina se jogou nos braços da imperatriz, dizendo que sentia falta de sua irmã, Arona. Penélope era a filha única que interagia com ela quando vivia com a família Rachel, e a garota frequentemente a chamava de irmã em vez de Sua Alteza, princesa. A filha do duque Rachel pedia frequentemente para brincar com ela, distorcendo o tratamento respeitoso. Penélope só tinha um irmão, então quando sua suposta irmã aparecia, constantemente exigia que brincassem juntas, mas ao mesmo tempo amava Arona. Até o momento em que o imperador Luciano a levou à força para o palácio e a aprisionou em uma torre. Agora, a garota estava chorando nos braços de sua amiga, dizendo que estava muito feliz por a imperatriz tê-la chamado. Abraçando Penélope ainda mais forte, a ex-rainha disse que também estava muito feliz em vê-la. Arona a considerava uma irmã mais nova, mas tanto tempo havia passado que ela poderia ter mudado sua atitude em relação a ela. Olhando para ela, a imperatriz percebeu que a cumprimentava com alegria como antes. Separando o abraço, a ex-rainha disse que em particular ela poderia chamá-la de irmã, para o que recebeu a resposta de que o duque Rachel proibiu isso. Segurando sua velha amiga pelos ombros, Arona disse que ela havia amadurecido muito, ideal para ser uma criada pessoal. Notando um leve sinal de confusão em seu rosto, ela esclareceu que, se ela foi forçada a vir aqui, então poderia voltar, para o que recebeu a resposta de que estava muito feliz em se tornar sua criada pessoal. Penélope disse que sabia que isso era feito em prol da união de suas famílias. Ela acrescentou que seria difícil para a imperatriz ganhar reconhecimento ao se aliar com a família Rachel e a aconselhou a fazer uma aliança com as famílias aristocráticas mais poderosas.
Lembrando de sua conversa com seu pai, a garota percebeu que o Duque Rachel sentia o mesmo, dizendo que seria uma honra para ele se sua filha se tornasse uma criada pessoal, mas seria difícil para ele considerá-la da própria família. Arona o assegurou alegremente de que mostraria sua devoção à família Rachel. Olhando nos olhos da amiga, a imperatriz perguntou quem entre seus outros servos se preocuparia com seus aliados e disse que não poderia encontrar em nenhum outro lugar uma garota mais nobre em quem pudesse confiar. Tocando sua bochecha com a mão, a ex-rainha disse que ela deveria se concentrar em seu futuro. Sentando-se em uma cadeira, Arona perguntou o que ela queria em seu futuro, talvez casamento ou um título. A posição de sua criada pessoal poderia lhe proporcionar ambos. A garota ficou um pouco surpresa com a resposta de Penélope de que não estava interessada nessas coisas. Sentando-se em frente à amiga, disse que queria estar no centro da sociedade secular, como a imperatriz anterior que era chamada de o Tesouro do Império. O poder e a influência da imperatriz Annabelle eram grandes, ela era tão incrível que mesmo após sua morte todos falavam sobre seu charme e talento, pois conseguia evitar uma grande guerra apenas com seus belos discursos. A filha do duque concluiu que queria se tornar como ela, para o que ouviu a resposta de que havia uma boa maneira. A imperatriz se aproximou dela e disse que organizaria uma cerimônia luxuosa para ela direto no Palácio Imperial. Depois de um tempo, o banquete foi preparado e sua amiga pôde fazer uma maravilhosa estreia na sociedade. O conselheiro imperial ficou ao lado de sua mestra, questionando por que o primeiro banquete da imperatriz não foi em homenagem ao seu cargo. A garota respondeu que só precisava reunir as pessoas, para o que ouviu uma pergunta em retorno sobre quem realmente se beneficiaria da festa. Arona lhe disse que tudo no castelo é tão luxuoso que ela não consegue respirar e que a festa está hipnotizando todos. A personagem principal no centro do salão chama a atenção dos convidados que estão nas laterais. Bebendo champanhe, eles ouviam enquanto os convidados admiravam sua criada. O conselheiro perguntou se ela estava confiante em seu plano e o que aconteceria se não desse certo. Segurando a sobremesa em suas mãos, a imperatriz alegremente disse que daria um presente especial ao seu querido tio. Os convidados no banquete discutiram que a família Rachel tinha um bom apoio e alguém sugeriu que o novo imperador ainda não tinha suas próprias pessoas no palácio. Uma das senhoras, cobrindo-se com um leque, disse que sua mãe acreditava que ela havia organizado este banquete para mostrar aos outros o quanto ela se importava com sua única criada. Ela também notou que muitos aspectos da garota foram tirados da imagem da ex-imperatriz, até mesmo o aroma do perfume era o mesmo. O Duque Rachel ouviu inadvertidamente uma conversa que se o objetivo deste banquete era dar toda a riqueza a um perdedor do sul, então a ala da imperatriz era o pequeno estado de Dean. Arona tinha um truque a mais na manga e pediu-lhe para entregar a caixa a ela. O falecido imperador Kalian Kazian, pai de Arona, nomeou Annabelle, mãe de Arona, como a segunda imperatriz, e deu a ela um par de diamantes negros, pois ela não estava interessada em rubis vermelhos ou esmeraldas não saturadas, pois ela só amava joias negras, muito mais escuras do que o mar mais profundo e reminiscentes do espaço no qual as estrelas brilham. O imperador amava muito sua nova esposa, dando a ela os diamantes negros, e disse que ela se tornará o tesouro do império e queria lhe dar todas as coisas mais bonitas que ele tinha, após o que as joias negras ganharam popularidade em todo o império. A imperatriz agora pediu silêncio no salão e começou seu discurso, dizendo que sua querida irmã Penélope devia estar aproveitando o banquete. A garota se curvou para sua mestra e disse que tinham organizado um banquete para ela e ela não podia deixar de gostar, então ela prontamente se tornaria sua criada. Arona pediu para ela erguer a cabeça, dizendo que não estava fazendo isso como imperatriz, mas como sua irmã. Ela acrescentou que queria vê-la feliz, então, hoje, a garota poderia esquecer as obrigações de uma criada. Penélope estava incrivelmente grata à nova imperatriz pela celebração. A antiga rainha ordenou que a caixa fosse trazida para ela, dizendo que tinha preparado um presente para abençoá-la. Na caixa havia um belo colar com um diamante negro dentro, que ela entregou à heroína da ocasião, dizendo que ela se tornaria o tesouro do império. A dama no salão sussurrou sobre o que a imperatriz acabará de dizer. Muitos deles perceberam que a pedra pertencia à mãe dela. O duque Rachel estava consternado com a gratidão de sua sobrinha à sua filha. A condessa ao seu lado disse discretamente que tais joias eram excessivas, até para sua própria irmã, quanto mais para sua prima. Ela acrescentou que o parabenizava, quer ele quisesse ou não, mas agora sua filha, ela havia herdado o nome de Imperatriz Annabel, e as lágrimas brotaram nos olhos do duque enquanto ele colocava o colar em sua irmã. A imperatriz observou que assim a família imperial e o ducado Rachel estavam unidos. O título de tesouro do império,
que era o símbolo da falecida Anabel, agora passava para Penélope. E não havia mais quem acreditasse que a família imperial e a família Rachel estavam separadas. O conde Hermann pensou que poucas pessoas ficariam felizes, mas nunca pensou que a imperatriz, que era ignorada até em um pequeno reino, tomaria tal atitude. O pai de Penélope não podia acreditar o quanto sua sobrinha se parecia com sua irmã. Não acreditando em sua sorte, a irmã mais nova disse que estava muito feliz e grata a ela. Pensando que Penélope se tornaria a segunda Anabel Rachel, a imperatriz decidiu que ela poderia se tornar o topo da sociedade, pois era capaz de atrair exatamente a quantidade necessária de atenção. Arona convidou sua irmã para dançar com o conselheiro imperial Anakin. A garota lhes explicou que muitos homens no salão estavam se encarando pela oportunidade de dançar com ela, então era melhor para a pessoa de adoração dançar com o conselheiro. Seu amigo rapidamente se aproximou de sua mestra, dizendo que quando voltasse, definitivamente dançaria com ela. A imperatriz sorriu gentilmente e disse que faria o que ele quisesse. Quando saíram, ela chamou um criado e ordenou que dissessem aos músicos para tocarem música enquanto ela dava um passeio pelo jardim. Ao sair para o pátio, a antiga rainha sentou-se ao lado das flores e finalmente soltou um suspiro pesado. Sentada em silêncio da noite, a garota lembrou-se de quando Anakin lhe perguntou se ela não precisava disso. A imperatriz não entendeu do que ele estava falando, então ele explicou que ela não poderia se tornar uma estreante e ninguém poderia parabenizá-la. Olhando para seu reflexo na fonte, Arona decidiu para si mesma que era tarde demais para se arrepender de qualquer coisa e não havia sentido nisso. Um pequeno gatinho branco com manchas como um leopardo rapidamente saiu das moitas em sua direção. Agarrando-o rapidamente, ela disse que seu bolinha de neve havia se tornado ainda mais bonito do que antes. O gatinho rapidamente se transformou em um mago imperial que gritou que ela estava tocando muito abertamente. Olhando para o envergonhado Bel, a imperatriz perguntou por que ele não estava na Torre dos Magos. O rapaz corado disse a ela que tinha dito que logo voltaria para ela. Curvou-se ligeiramente e estendeu a mão para ela, como se a convidasse para dançar. Surpreendida com seu gesto, a garota não entendeu e perguntou o que ele estava fazendo. O mágico calmamente disse a ela que ouviu que era costume dançar no baile de estreia. Arona irrompeu em uma risada alta, dizendo que o placar não era em sua homenagem, mas o rapaz disse que isso não fazia diferença para ele. Colocando a mão na dela, ele a puxou para perto dele. Com a outra mão segurou sua cintura e explicou a ela que veio ao castelo apenas por ela. No momento na Torre dos Magos, um guaxinim estava lavando frutas em um pequeno balde de água. Um portal azul se abriu atrás dele, de onde emergiu o dono da Torre dos Magos. Começando a comer o pêssego, Rob, como seu assistente era chamado, disse que o portal fechava às 12, então disse a ele para chegar cedo, mas ainda estava um pouco preocupado. Sentando-se em uma cadeira, Bel trocou de roupa para uma túnica folgada e disse que as frutas cultivadas com a ajuda da magia não precisam ser lavadas. O guaxinim, irritado, disse a ele que apesar da magia, toda a comida deve ser processada antes do consumo, a qual recebeu a resposta de que nenhum mago está sob uma influência tão forte quanto ele. Entregando a fruta para o professor, Rob perguntou se era um pêssego e se ele gostou do baile. Recostando-se na cadeira, o rapaz pensou um pouco, lembrando todos os detalhes. Quando o banquete estava em pleno andamento, ele e a imperatriz dançavam no pátio, e parecia que só existiam eles neste mundo, como se todas as vozes ao seu redor tivessem sumido. Bel sorriu contente e disse ao seu aluno que estava satisfeito com o banquete. O guaxinim ficou muito feliz com essa notícia, dizendo que não foi em vão que fez observações e o ensinou na parte traseira da fortaleza. Lembrando como Rob o ensinou, o rapaz concluiu que poderia simplesmente ter pagado alguém e tudo teria sido mais fácil. O guaxinim se transformou em um jovem convencido que disse felizmente que sabia que se tornaria útil. O mágico imperial o cercou, dizendo que no momento ele estava dançando incorretamente. Depois acrescentou severamente que, em sua opinião, a imperatriz se movia muito melhor. Bel conquistou seu aluno com a frase de que ela não era tão indecisa quanto ele. Decidindo se vingar de seu professor, Rob lembrou que o amigo da imperatriz era Anakin Vilo, que era considerado o parceiro mais gracioso. Ele acrescentou que ouviu dizer que o rapaz dançava tão bem que muitas garotas na academia eram seduzidas por isso e ninguém conseguia passar. Recentemente, o ex-guaxinim raciocinou que se a imperatriz tem uma pessoa assim, ela não pode deixar de saber dançar, mas rapidamente acrescentou que o dono da torre também é um aprendiz rápido. O mágico imperial disse que gostava muito, mas não era nada fácil.
Apontando para o peito, Bel perguntou ao seu aluno por que ele não disse que quando se dança o coração bate descompassadamente. Ele disse que Rob deveria tê-lo avisado que dançar gasta muita energia, mas o interlocutor notou que mesmo o veneno não tem efeito sobre seu mestre, mas aqui muita energia estava sendo usada. Abraçando seu rabo, o rapaz perguntou ao dono da Torre dos Magos se a magia de fortalecimento do corpo que a feiticeira lançou já tinha se dissipado, para o que ouviu a resposta de que não havia nada disso e uma solicitação para parar de chamar sua mãe de feiticeira. O aluno confuso perguntou o que ele deveria chamá-la, já que muitas pessoas a chamavam assim, e sugeriu a palavra ogra, para o que foi ordenado a ficar calado. O rosto de Rob mudou, e ele disse que queria falar sobre isso no momento certo, mas a família Leigon apresentava sintomas do ataque novamente. O mágico imperial começou a ouvi-lo muito cuidadosamente, dizendo que isso já estava acontecendo pela quinta vez. O aluno ao lado da cadeira perguntou o que seu mentor faria, para o que ouviu a resposta de que não havia tratamento adequado, então ele faria o mesmo que da última vez. O rapaz lembrou a ele que havia uma maneira de se curar usando a pedra espiritual da família imperial. Rob acrescentou que, por enquanto, a pessoa com quem ele pode se aproximar é a Imperatriz. Concluindo seu discurso, ele disse que, uma vez que ela colocou a alma dela como pagamento, ela não tem tanto desejo pela vida, então se ele conseguir fazê-la desistir da vida novamente, salvará uma vida inocente. O rapaz não teve tempo de terminar porque, naquele exato segundo, encontrou-se pressionado ao chão pela mão de Bel. O mágico enfurecido disse a ele que pela primeira e última vez o estava divertindo que se ele dissesse tais absurdos sobre ela novamente, arrancaria sua pele e faria um tapete para sua majestade. Seu aluno respondeu que o entendia muito bem e não traria mais a conversa sobre a alma da imperatriz. O dono da Torre dos Magos se virou e anunciou severamente que estava indo para Leigon. Decidiu que se fosse lá, poderia encontrar pelo menos alguma pista. Atualmente, no Palácio Imperial, Anakin estava tirando os sapatos da Imperatriz deitada na cama, que disse a ele que ele era um gênio, para o que ele respondeu que foi ideia dela fazer da senhora Rachel a segunda Annabelle. A garota perguntou a ele se sua irmã havia traído algo antes de voltar para casa, ao que ela recebeu uma resposta negativa. O rapaz disse que cruzou o caminho com dois irmãos de Penélope, o Duque Demian e William. Ele acrescentou que os caras estavam confusos, ficava claro que estavam orgulhosos da irmã e depois do baile transmitiram votos de saúde e bem-estar para a imperatriz. Satisfeita consigo mesma, Arona decidiu que seu duque deveria ter reagido bem da mesma forma, pois ela fez tudo o que era necessário. Seu amigo de repente ficou em pé sobre ela, dizendo que ela não havia cumprido seu pedido de dançar com ele. A imperatriz pediu de... Ele notou que ela estava dançando com o mágico imperial e não com ele, ao qual a garota respondeu que ele era bastante estranho. Lembrando a Bel, ela disse que ele vem quando você não o chama e vai embora quando você pede para ficar. Anakin sugeriu que seu velho amigo é como um gato porque sua essência divina é um leopardo. Ele a aconselhou a não se apegar demais ao dono da torre, pois ele é alguém imprevisível. Ele acrescentou que o assunto da conversa poderia ser alguém que a prejudicaria, nublando sua mente. A imperatriz entendeu por que seu amigo lhe pediu para ter cuidado, pois já havia visto como o mágico lidava com as pessoas sem piscar os olhos, mas tudo isso era para protegê-la. Levantando-se da cama, a ex-rainha disse que precisava se preparar para a reunião do dia seguinte. Sorrindo docemente para seu encargo, sugeriu pensar em como fazer Barão Tubert se calar. Anakin olhou para ela intensamente e disse que estava esperando por este momento há muito tempo. No dia seguinte, na reunião, o barão falou novamente sobre a necessidade de mais finanças para a guerra em Kisman. Ele acrescentou que Sua Majestade havia selecionado as coisas mais valiosas do dote, algo mais precisaria ser colocado em seu lugar. Brown se ofereceu para colocar o anel com o opal do rei Hotman II, mas sua oferta foi ignorada pela imperatriz. Ela perguntou se alguém tinha outras sugestões, mas muitos aristocratas permaneceram em silêncio, apenas o barão Bert levantou a mão. Ele afirmou calmamente que, em prol do bem-estar do Império, essa guerra precisava acabar o mais rápido possível. Quando questionado sobre suas propostas, ouviu que a resposta era deixar tudo como estava e tentar ativamente alcançar a paz em vez de aumentar constantemente o tamanho do exército. Baixando a mão, o barão acrescentou que considerava esta uma solução muito mais razoável. A imperatriz pensou que o barão, que concordava com ela, era muito parecido com alguém que estava em sintonia com o arquiduque, mas ele não concordava nem com o barão Tubert, nem com as ações do arquiduque.
Barão Tubert começou a reclamar em voz alta que os soldados de Kesma eram tão mal educados e rudes que mesmo que tentassem, seria inútil. Ele acrescentou que aqueles que defendem o norte sem dormir e descansar dedicaram suas vidas a isso, mas se lhes dissessem que a ajuda não chegaria, seria uma fraude. O barão decidiu citar as palavras do arquiduque, que o exército inimigo era muito poderoso, mas se não pressionassem e não os empurrassem agora, eles poderiam alcançar o palácio imperial. Arona ignorou deliberadamente as palavras do aristocrata, dizendo que não enviaram um exército lá apenas para evitar isso. Olhando para os papéis, ela disse que o último imperador poderia ter construído 10 palácios imperiais com o dinheiro que não for enviado para a guerra. Ao que Barão Tubert começou a dizer com surpresa que ela não poderia saber disso porque tinha ascendido recentemente ao trono e a guerra sempre requer muitas finanças. Ele tentou convencê-la de que para acabar rapidamente com a guerra, ela precisava ouvir o arquiduque. Ele perguntou o que aconteceria se outro invadisse o território deles enquanto a guerra em Kesman continuava arrastada. Quem sairia para proteger o palácio? Este era o argumento com o qual o arquiduque e o barão pressionaram o palácio e os aristocratas. Eles sempre insistiam em suas próprias ideias de forma tão desavergonhada que muitos aristocratas não conseguiam resistir, pois se não levassem em conta o arquiduque e o duque Riquel, seria difícil para outros liderarem um exército enorme, mais ainda. Estes não interferiram na política por um longo tempo, porque eram constantemente ameaçados de que a ajuda não chegaria quando mais precisassem. O palácio estaria em perigo se todos não seguissem o comandante-em-chefe e mais ninguém poderia proteger o império de ameaças externas e praticamente não havia mais soldados no palácio, então o imperador anterior continuou a apoiá-los. Foram precisamente esses métodos manipuladores que a guerra mais inútil continuou por 4 anos. O barão Tubert disse que mesmo o ex-imperador quase nunca contradizia a opinião do arquiduque porque acreditava que ela concordaria eventualmente. Dando um suspiro profundo, a imperatriz disse que sabia perfeitamente o que havia acontecido antes dela e, olhando severamente para seu oponente, perguntou se ela não era quem governava agora. Ela notou que, segundo ele, todo o exército que deveria defender o palácio estava no norte neste exato momento. Então, se atacassem de repente, estariam em minoria. Arona disse que se Kesma era tão forte, eles deveriam estar preparados para alcançar o palácio e ter exigido que seu exército fosse fortalecido de qualquer maneira, mas mesmo com um financiamento tão grande, ainda não conseguiam acabar com a guerra. Olhando os aristocratas sentados à mesa, ela concluiu seu discurso perguntando se não deveriam pensar em outra forma de resolver esse problema. O duque Riquel ofereceu sua ajuda, dizendo que, se precisassem de soldados ou de um comandante, sua família forneceria apoio. Ele colocaria seu filho mais velho, Demian, como responsável e ajudaria os soldados. Sorrindo docemente para ele, a imperatriz disse o quanto sua decisão significava para ela. Os aristocratas começaram a cochichar que o perdedor do sul disse que protegeria o palácio. Ele não era visto em assuntos políticos há muito tempo, e parecia para muitos que ele realmente estava ao lado da imperatriz. Barão ouviu muitos acreditarem que suas palavras não faziam sentido. Percebendo que sua posição estava desaparecendo diante de seus olhos, ele se virou para a antiga rainha, dizendo que era impossível encontrar outra saída, ao que recebeu a resposta de que ele continuava dizendo a palavra impossível. Ele tentou convencê-la, gritando que proteger o palácio era uma questão séria e não podia ser decidida tão repentinamente. Se alguém simplesmente dissesse que protegeria, seu parente disse que, apesar de ser seu tio, era impossível confiar a proteção do palácio a apenas uma família, pois ele poderia buscar suas próprias intenções. O duque Riquel ordenou ao conde que vigiasse suas palavras, mas o barão não desistiu, dizendo que não podiam encerrar essa questão. Um plano se formou em sua mente, e ele sugeriu que escolhessem alguém mais para conter a família real. A garota rapidamente percebeu que simplesmente se tornou desvantajoso para ele que ninguém mencionasse a família Ziliar protegendo o palácio. Então ele estava teimoso, ela tinha previsto isso, e então houve uma batida forte na porta. A imperatriz disse que era melhor adiar esse assunto. Um belo leopardo apareceu na mesa, indo lentamente em direção a Arona. O conde, Hermann, foi o primeiro a gritar, perguntando por que havia um predador no palácio. A imperatriz disse que estava preocupada que ele não se tornasse o personagem principal, mas finalmente chegou. O leopardo se transformou em um jovem maravilhoso que se desculpou calorosamente e disse que iria se redimir para ela. Os aristocratas começaram a falar sobre o fato de o dono da torre mágica ter se juntado à reunião. O rapaz que apareceu afirmou que ouviu acidentalmente que precisavam de alguém para conter a família Reichel, e ele disse que seria essa pessoa.
O barão começou a ficar indignado, dizendo que as terras de Fen nunca interferiram nos assuntos do império, especialmente porque não tinham um exército daquele porte. Bel disse a ele que o exército não seria útil para ele, fazendo o indignado entrar em choque. O mago imperial olhou para ele com um olhar feroz e disse que sua pessoa era muito melhor do que qualquer exército. O barão Tubert recuou com medo e não conseguiu dizer nada em resposta ao jovem. O rapaz disse que, se a imperatriz o chamasse, ele apareceria imediatamente no castelo, ao que ela respondeu que, uma vez que o poderoso chefe da Torre dos Magos estava com eles, não poderia ser melhor. A garota concluiu calmamente que finalmente haviam lidado com a ansiedade do barão, acrescentando que, por isso, ela recusava o pedido do arqueduque e sua princesa, sua família já havia feito o suficiente, então ela estava pensando em enviar um representante para Kesme em seu lugar para negociar.